Aí é o quê? É arrogância, é orgulho. E aí a pessoa quer teimar com a gente, né? É uma questão de escolha. Quando a discussão vira teimosia, a gente para, né? Diz, bom, a pessoa quer teimar, a gente para, porque é um direito dela. Mas se ela não cumpriu os requisitos. Eu me lembro que várias vezes teve questões que eu estava com algumas teses, eu estava com algumas dúvidas, e eu fui falar com pessoas que sabiam muito mais do que eu, Kardec, por exemplo, o Cosme, e aí quando ele dava um contraponto, o que que eu fazia? Eu baixava a cabeça e ia estudar, ia pesquisar, ia refletir. O pessoal hoje não faz isso, o pessoal quer teimar. A gente está há 15 anos estudando Kardec todo dia, todos os dias, a fundo, pesquisando, 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 revisando, revisando, revisando. Daí a pessoa, ela quer teimar, mas é um jeito dela, porque pode ser que a gente erre mesmo fazendo isso, ok? Não pode ser dado um critério da autoridade. Mas a pessoa, pelo menos, podia se dar o direito de se colocar em dúvida, né? Pelo menos o direito de colocar a tese dela em dúvida. Dizer assim, olha, eu não gosto muito do que esse Michel está falando, mas pelo menos eu vou dar uma analisada. Não, a pessoa, ela crava. E aí, o que manda a caridade, segundo Kardec? Bom, quando virou disputa, a gente para, né? Aí a pessoa segue com o direito dela e eu sigo com o meu. E um dia a gente se resolve. É aquela questão, né? Escolhe uma teoria. A teoria espírita é uma teoria racional, ela é científica, ela se baseia em fatos. Outras teorias é toda especulativa. Escolhe a que você achar que é melhor, fique com ela. E Kardec fazia isso muito bem. Fazia isso muito bem, né? Quando ele vai discutir com a questão da magnetização da homeopatia curar a moral, ele vai contra-argumentar lá, explicando que não, né? Até a questão de retrogradação. Depois o cara quer insistir na mesma teoria, o cara silenciou, não adianta. Já expliquei a teoria. Não vou ficar batendo boca com o cara, não vai resolver, né? É bem por aí. Tem alguma questão ou a gente pode ler a 27? Acho que tem. Às vezes eu não. Deixa eu dar uma olhada. Tem bastante comentário da galera sobre. Bom, chegou mais coisa aqui, deixa eu ver aqui. Questão mesmo não tem, não, mas é comentários mesmo. Eu acho, deixa eu ver uma coisa que eu vi uma sobre cidade aqui. Ah, não, tem uma Não, da aqui, Nelly aqui aqui. tem muito comentário bom aqui, muito comentário bom. Aqui, ó. Para que então a experiência no mundo físico se eles materializam no mundo espiritual? É o que a gente estava comentando, né? A Nelly comentou. Então não precisaria reencarnar, né? Aqui o Alex. É possível os espíritos manifestar a aparência de uma cidade? Se sim, por que e como? Exceto o seu perispírito? Eu não lembro, não há nenhum relato nas aulas de Kardec disso. Kardec chega a citar o espírito aparecendo com os seus bois, a aparência do boi, né? Era uma pessoa do interior, alguém que cuidava de bois. Mas no máximo isso, né? Agora a cidade inteira, porque até do ponto de vista da imaginação, a gente fica. Claro, a gente não sabe como é que se dá isso no mundo espiritual, né? Que a gente não consegue explicar. Lembra que eu falei várias vezes aqui que a gente tem que levar a sério quando os espíritos dizem que não tem como a gente saber no corpo. Então a gente não sabe exatamente como é que dá. Mas daí como é que a gente faz? A gente usa o controle da ciência. Como é que é o controle da ciência? Eu pego toda a literatura daquela ciência, que no caso são as 23 horas de Kardec, que é onde está a teoria controlada, e eu não tenho nenhum relato. Nenhum. Então, apareceu um espírito e está dizendo assim, eu boto sob suspeita o espírito, não a teoria. Isso que é interessante. A gente, em vez de botar sob suspeita o espírito, a gente bota Kardec.
A gente bota sob suspeita o relato do espírito. Porque a gente teria que conversar, interrogar ele. E quando ele não conseguisse explicar, tinha que evocar o anjo da guarda dele para ver o que ele quis dizer. Porque como que o espírito conseguiria fazer a imagem de uma cidade? Porque lembra que tem a ver com o pensamento, né? Como é que a gente Michel, pensa uma cidade inteira? e são teorias, ideias que assim, que não dá. Imagina, o espírito, então, ele forma uma casa, uma cidade, sei lá, pensamento. E quando esse espírito vai para um outro local, distante daquele onde ele está, imagina, ele sai desse mundo para um outro mundo, seja superior ou inferior. E agora, como é que fica? O pensamento não se transmite. Do ponto de vista que eu pego o meu pensamento e o Michel captura ele. Isso não existe. O pensamento não sai. Né? Esse é até um assunto que o Cosme trata com muita profundidade e é complexo. Então, são coisas que você levantar e falar assim, mas tá, e quando esse espírito sai desse local onde ele está, a cidade, e ele for para um outro local, um outro mundo, como é que fica agora? Ele leva essa cidade junto, porque é pensamento. Ou ele isso irradia, fica. São coisas que vai só complicando, que não se sustenta. Não, e tem uma coisa interessante. A gente vai ver no livro no Céu e Inferno que muitas vezes, por exemplo, o espírito que fica visualizando alguma cena, né? Por exemplo, do suicídio dele. Mas aí a gente vai ver o seguinte: não é. Os espíritos que estão de fora conseguem ler esses pensamentos do que ele está enxergando, do que ele está vendo, né? Mas não é no sentido que ele cria aquele cenário, daí eu posso participar daquele cenário, percebe? Eu entro dentro do cenário, daí o espírito se jogou da ponte, do precipício, daí eu fico com ele. Tem um precipício que ele cria, daí eu entro nessa criação dele, daí não, a gente vai ver que, por exemplo, o espírito ele está se comunicando lá na Sociedade Espírita de Kardec, narrando que está vendo isso. E outros espíritos podem ler o pensamento dele, mas está no pensamento dele. A gente pega quando Kardec fala que os espíritos exteriorizam o pensamento, as pessoas elas leem isso de uma maneira exagerada, né? Elas acham que eu fico criando, mas não é assim. A gente vê que não é dessa maneira. Há um controle, né? Da ciência espírita para isso. Quando eu saio em ciência, eu nunca saio do controle, né? Se eu sair do controle, eu perco justamente o que fizeram essas obras pós-Kardec? Elas resolveram sair do controle. Quando eu saio do controle, a própria frase está dizendo, eu não tenho mais controle. Agora eu não tenho como separar o que é verdade do que é mentira, porque eu saí do controle. Então eu não posso nunca sair do controle. Por isso que quando os espíritos lá começam a narrar para Kardec como é que é Júpiter, é um ótimo exercício. Os espíritos começam a narrar para Kardec como é que é Júpiter, e Kardec vai pegando informação. Depois que os espíritos fazem um monte de coisa, Kardec coloca, seria assim, segundo o espírito tal, seria assado. E nunca mais. Porque eu não tenho controle. Eu não tenho como separar verdade e mentira. Então eu saí da ciência. Eu saí da ciência. Isso é muito parecido com a próprias ciências materiais, elas têm isso. Chega uma hora em que o autor ele começa a sair daquilo que é controlável e observável. E aí costuma-se dizer que ele está fazendo literatura ou filosofia daquilo. Ele está conjecturando, ele está usando a imaginação, mas nada daquilo tem o mesmo valor do que aquilo que a ciência controla. Né? E ainda mais quando começa a entrar em contradição com a própria base da ciência. Não é assim. Então o espírito começou a criar muita coisa que foge do controle. Eu digo assim, não, 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 não. Para. Porque eu já sei com a ciência espírita que não pode ser assim. Então a gente controla dessa maneira. Mas as pessoas não. O que o espírito da raça no século XX valia. Tanto que a gente tem aí as obras de espírito que toma banho, que come, que se reproduz. Tem gente, tem espírito grávida, ou grávido, não sei, no mundo espiritual. Porque tu vai perdendo o controle, né? Aí tem casa, daí tem fábrica, aí tem doença, aí daqui a pouco tem velório, tem morte.